Hoje estou aqui com o Fabiano Machado, diretor, presidente, CEO, fundador da Vita Supra. Fabiano, cara, prazer receber você aqui. Igualmente, cara, obrigado pelo Cara, convite. obrigado. Hoje vamos bater um papo aqui, falar de negócios, falar da sua vida como profissional, falar um pouco da história da Vita Supra. Pode perguntar aí que a gente vai responder, abrir a caixa preta aí, do Hoje, mundo dos hoje- negócios e da indústria de sucos. perfeito. Fabiano, me fala, quem era o Fabiano antes da Vita Supra, cara? Rapaz, é uma longa história, mas eu É, posso resumir. Existe o Fabiano antes e o depois de 1999. O Fabiano antes de 1999 vem de uma família muito humilde, pai garçom, a mãe doceira, salgadeira. Perdi os pais muito cedo, com 15 anos a minha mãe faleceu, AVC, meu pai é alcoólatra, em 1998 ele faleceu também. Então o Fabiano desde sempre teve que se virar, teve que arregaçar as mangas. Isso me deu uma maturidade mais cedo do que o normal. E aí tive inúmeras experiências, cara. Tudo que eu posso imaginar, eu fiz um pouco. Comecei lá com 7, 8 anos, trabalhando como auxiliar de marceneiro do meu tio. Não tinha talento para fazer móveis, mas trabalhava para ajudar. Ele tinha uma fábrica no fundo do quintal. Depois eu fui trabalhar como office boy, né? Fiz um curso da Pro Menor, aqui de Florianópolis, para office boy, que tinha um ranking. Eu fiquei bem ranqueado, fiquei na deixa segunda claro, posição. hoje você é daqui de Florianópolis, Eu sou aqui de Floripa, você é o manezinho raiz. sou manezinho raiz, nasci na Carmela. Hoje Eu não trabalha. sou da ilha, né, cara? Não, Eu nasci no não, continente. e tá difícil achar hoje, hein? Cara, eu nasci na Carmela, não sou manezinho da ilha, nasci lá no bairro Forquilinhas, em São José. Depois vim pra Floripa, Jardim Atlântico. Tá. Cara, aí tudo que tu possa imaginar quando eu tava falando, cuidei de estacionamento de carro no bairro que eu moro hoje, lá quando tinha jogos de Figueirense, que é mais antigo, mais velho, vai lembrar que antigamente Floripa tinha uns bingos nos estádios, e eu cuidei de carro lá, cara, vendi cerveja, fui servente pedreiro, cara, fui chapeiro de lanchonete, lá que eu aprendi a ter agilidade porque era o início do Plano Real, e o cara que trabalhava lá, o dono da lanchonete, era muito empreendedor. Ele vendia salada a R$ 1, cara. E aí era eu e ele. Na antiga, aquela sorveteria costeira, que é bem famosa aqui em Floripa, quer dizer, o pessoal hoje não conhece, mas antigamente era. Pegou aquela sorveteria, transformou sorveteria em lanchonete, trabalhava eu e ele, cara. E aí, pô, a gente vendia 500 lanches num dia. Lá eu, obrigatoriamente, eu tive que aprender a ser rápido e a ganhar muita agilidade e comecei a desenvolver a minha habilidade com o cliente. Depois fui trabalhar na Webk Bordados, hoje lá em São José, na esquina do Atacadão. Era uma indústria que trabalhava 24 horas, não se atualizou no mercado. E aí veio o mercado externo, veio China, abocanhou essa indústria. Hoje ela está lá de portas fechadas, não opera mais, cara. E aí, 2000, cara, eu comecei a trabalhar. Na verdade, eu trabalhava de office boy no centro. Meu amigo me chamou e falou: Cara, eu tô trabalhando numa empresa muito louca lá, cara. Tem um público jovem. A gente vende cartão de crédito. A empresa do Topázio. Essa era a empresa do Topázio, atual prefeito de Floripa, cara. Multiação a empresa na época, era multiação. E aí, cara, eu fazia o treinamento lá. Eu lembro que tinha treinamento de 21 dias. Eu tive que pedir demissão, tive que arriscar. Pedi demissão no meu atual emprego para fazer esse treinamento que não era remunerado. E no último dia, tu tinha que fazer uma simulação. Cara, e aí eu fui, gostei pra caramba, me identifiquei. Tinha que criar script, era muito bacana. E aí fui aprovado, cara. Entrei lá, E aí você já tinha quantos anos? aí eu tava com 20 anos, cara. 20 Aí os anos. caras, pô, tem experiência segundo grau, experiência informática e comunicação. Eu falei, comunicação eu tô desenvolvendo. Segundo grau, ok. E falei que tinha experiência informática, eu tinha era nada, cara. E aí, rapaz, eu comecei a vender, cara. E aí via call center, vendia pro É, Brasil todo, cara. Eu não conseguia falar e digitar ao mesmo tempo, cara. Foi muito louco. Que daí eu comecei a vender pra caramba. é. Comecei a vender pra caramba, mas eu tinha que transferir a venda pro controle de qualidade, confirmar preço, prazo, produto. E aí, cara, eu pedia, botava em pausa, anotava no papel e digitava, cara. E, pô, meu parceiro ali, Adilson, começou a me ensinar. Cara, e aí eu pensei, pô, não vou passar na experiência, cara. E aí tinha uma tropa de elite nessa empresa que eram os 10 melhores vendedores. Na época a empresa tinha 500, né? 500 funcionários quando eu entrei. Não era, já era grande. Falei, cara, eu quero ir pra essa tropa. Eu vim do esporte, né, cara? Eu vim do futebol. Tive muita rodagem no futebol. Não virei profissional, mas tive muito aprendizado no esporte. Falei, cara, é aqui que eu vou ganhar dinheiro, é aqui que eu vou dar bem. Dito e feito, cara. E aí eu tava com essa dificuldade de aprender a digitar. Porra, e aí pegando o ônibus, descendo o ônibus, eu olhei pro lixo, cara, e vi um teclado amarelado velho, cara. Peguei esse teclado, levei pra casa e falei, cara, vou treinar. No lixo, No cara? lixo, cara, um teclado amarelado assim, jogado no lixo, tava numa cesta assim. Cara, eu levei esse teclado pra casa, botei na frente do espelho e comecei a treinar, cara. Falei, pô, tem que aprender a digitar e falar ao mesmo tempo. Até hoje ainda cato milho, cara, mas me viro bem. Aprendi, cara, e fui pra tropa de elite, cara. E aí, era operador de telemarketing, depois eu fui promovido a monitor, supervisor, coordenador, gerente de contas. Tive muitas experiências, inclusive em outros estados e outros países. E aí, em 2009, virei empresário, cara.
Aí já estamos chegando próximo à tua resposta. Virei empresário, fiz relacionamento lá no Rio Grande do Sul com o gerente de contas da operadora Claro, na época não era Claro, era Vimbratel. Pedi oportunidade para ter um produto para me iniciar minha vida como empresário. Tinha uma kitnet de 30 metros quadrados, cara. Não dava nem para levar visita lá na minha casa. Minha casa, minha vida, financiada. E aí Caramba. arrisquei tudo, cara. Falei pra minha esposa, recém-casados em 2007, ela sempre esteve comigo. Falei, a gente vai pra lá, vamos juntar dinheiro e vamos abrir empresa. Eu preciso só fazer relacionamento com o gestor da conta, pedir uma oportunidade. Foi o que eu fiz, cara. Foi na raça, na Foi na raça, cara. coragem. Arrisquei tudo, arrisquei tudo. Um apartamento ali no Jardim Atlântico, 30 metros quadrados, a kitnet, né, cara? Sim. Vendi esse apartamento, quitei, vendi, peguei minha rescisão e abri a minha primeira empresa com 4 funcionários. Isso em 2009. Em 2011 eu já estava com 200 funcionários, cara. Uau. E aí fiquei até 2016 aí, me reinventando, me adaptando, aprendendo. Tinha muita força E era de comercial. telefonia, a empresa que você abriu Era uma foi... empresa de telefonia. Inicialmente comecei com operações de call center, que era meu principal negócio naquela oportunidade. Depois eu fui tendo oportunidade com equipes de técnico instalador. Me deram a Vimbratel, né? Então eu comecei como um parceiro que instalava minhas próprias vendas, depois virei um parceiro master que pegava toda a demanda, independente do canal, recebia essa demanda aí e os técnicos faziam instalação. E por fim eu virei o parceiro da NET também. Então quando eu vendi essa empresa em 2016, essa empresa era a maior empreiteira aqui da Grande Floripa. Um cara muito inquieto, né? E eu comecei a estudar e apareceu um anúncio numa indústria de sucos de laranja. Lá em Brusque, na sexta-feira, a gente pegou o carro, a gente foi lá conhecer um fundo de quintal, as máquinas todas desligadas lá e um monte de carrinho em formato de laranja e um monte de espremedor manual, cara. Aí eu falei pra mulher assim, cara, a senhora me autoriza a bater a foto do fabricante e tal, da marca da máquina e tal, porque eu falei, pô, a primeira coisa que eu preciso fazer é pesquisar para saber se o preço dela é justo, né? Sim. O preço que ela tá pedindo nos equipamentos. Cara, e aí quando eu liguei pro fabricante, o cara falou assim, primeiro eu já descobri que o preço dela era mais caro do que o equipamento novo. E aí não deu negócio com ela. Mas o fabricante, quando eu liguei, cara, lá de São Paulo, Inoxtec, cara, foi meu primeiro cara que me deu, Patrícia, o nome da atendente. Falou, cara, se vocês querem abrir uma indústria de suco de laranja, eu tenho toda a linha e te dou todo o suporte e te dou orientação, praticamente uma consultoria. Ah, daí eu peguei meu carro e falei pra minha esposa, cara, a gente vai entrar nesse negócio, vamos mais a fundo. Pô, e aí eu batia na porta dos meus concorrentes hoje, né? E ninguém abre porta nenhuma nesse mercado, ninguém abre porta. No call center eu recebi meu concorrente para treinar, cara, só brilha para todos, mas no mercado da indústria o negócio é muito fechado. E aí, cara, quem me abriu informação foram os motoristas do caminhão de laranja. Daí eu parava lá dos caras, pô, onde vem essa laranja, cara? Quanto que é o preço? Da onde que tu pega? Como é que funciona? E aí fui aqui na empresa de São José, fui no sul do estado, lá muito menos, nenhuma portagem, que era referência pra gente, foi o que eu usei como referência no início, no lançamento do meu produto, que foi a Macrovita, empresa de muita credibilidade aqui em Santa Catarina. Cara, e aí decidi arregaçar as mangas, não podia sair da minha atual empresa, não podia me descapitalizar também. Aí fundei uma outra marca que é a Longa Vita, 2016, cara. E aí a Longa Vita lá fiquei 2 anos, 16 a 18. Eu precisava de um sócio, o cara que fabricava móveis para mim, quando eu tinha empresa de telecom, virou meu sócio. Convenci ele a entrar no negócio. E aí ele entrou no negócio, não deu muito certo. Sociedade costumo dizer que é um casamento sem amor, né? Sim. Tem que ter muita compatibilidade, tem que ter, enfim, não é fácil. Sorte. Sorte, Sorte, compatibilidade. sorte, né, cara? Tem que ser Sim. muita. É um negócio difícil, com muita transparência. Funciona, mas é difícil. Não deu certo. E aí eu saí de lá e falei pra ele, cara, a hora que eu for abrir uma outra indústria, eu te comunico. Eu recebi minhas cotas lá, a gente fez um acordo. E aí criei a Vita Supra, que é a minha atual indústria. E aí, como eu sempre movimentei lá o lado comercial, sempre comandei a operação comercial. E aí comecei com a Vita Supra. Foi assim que surgiu a história, cara. Mas antes da Vita Supra tem muita coisa aí pra Qual falar. foi o processo ou o momento mais difícil, cara, de toda essa jornada até chegar na Vita Supra? Cara, é muito difícil no começo para quem não tem Hum. experiência. Eu sempre falo para todo mundo que está iniciando no mundo dos negócios. O importante é você ir a fundo. Você tem que ser perito naquilo que você faz, mesmo que não vá ser um negócio que tu vá implantar. Tu tem que pesquisar muito, porque o mercado ele é dificultoso. A maior dificuldade foi entrar nessas grandes redes. Hoje a gente atende o mercado de distribuidores, varejo e atacado, nível Brasil. Então a principal dificuldade no início, porque tu imagina, o meu ponto de equilíbrio era 500 mil, cara, e aí tu fatura 200, né? E para faturar 200 já é difícil, é só um exemplo, né? Sim. Então já é difícil. Então no começo tu paga muito para trabalhar, o teu ponto de equilíbrio é muito longo na indústria, os equipamentos são caros. Eu comecei tudo com equipamento de aço, cara, e a laranja onde ela pinga, ela detona.
Contratei um cara que fundou a primeira indústria aqui de São José. Esse cara, teoricamente, era para ser o meu consultor, era o cara para me pegar no colo e falar, vai por aqui, vai por ali. Cara, eu já de cara aluguei um galpão que tinha uma rampa, cara. Agora tu imagina o seguinte, cara, e uma extratora de um caneco. Agora tu imagina o seguinte, é por conta de padeiro assim, cara, que hoje pra mim é muito claro, mas na época não era, porque eu contratei esse cara pra mim me orientar e me conduzir, né? 16 toneladas numa extratora que faz 300 quilos por hora. Aí tu divide 16 mil por 300, quantas horas tu vai ter que trabalhar? Quantos dias ali? Dá, cara, muitas horas Muitas trabalhando. horas. E esse caminhão que não entra lá dentro para fazer a descarga no silo? O silo tá em cima. Esses caminhões aí, seja de 16, seja um bitruque, seja de 10, qualquer caminhão, ele não consegue subir dependendo da inclinação, cara. Então ali a gente apanhou muito. Eu tive que reunir, pagar muita hora extra pra galera pegar isso manualmente, levar a laranja para cima e conseguir diminuir o prejuízo, porque teve muito prejuízo. A laranja, ela é. Cara, a laranja, tu comprou ela hoje. Ela é colhida na roça hoje, segunda. Se tu não espremer ela até quarta-feira, quinta no máximo, ela vai apodrecer, cara. E na prática, uma apodrece a outra. E a gente perdeu muito no começo. Perdeu muito, levou muita cabeçada, errou muito. Mas Depois, você acha que foi por falta de experiência ou de processo? Onde que foi cara, e aí? foi falta de experiência, falta de processo. A gente contratou o gerente para que ele criasse uns processos. Por fim, a gente descobriu que ele também não era um cara que veio de uma escola com processos. Então ele vai executando, executando, apagando incêndio. Isso não que seja ruim, mas ele veio dessa escola. Faltou ir mais a fundo nessa questão de processo mesmo, mas depois a gente foi corrigindo. É claro que a correção custou muito dinheiro, né, cara? Foi muito cara. Mas a gente aprendeu hoje. A gente já montou 2, 3 fábricas, a gente foi evoluindo, crescendo. Hoje a gente tem mais expertise, mas com certeza, se for fazer de novo, vão acontecer alguns erros aí, né? Mas são menos, né? Porque Sim, a com gente está com mais certeza. experiente. De 2016 para cá, já se passaram 10 anos que a gente está na indústria. E nessa jornada sua, né, desde os 7 anos até hoje, o que que você faria de novo, né, e o que que você não faria? O que que você faria diferente? Cara, tá falando mercado da indústria ou de modo De geral? modo geral, na sua carreira, no modo Cara, geral, até você chegar assim, o que eu na sua faria de hoje como novo é empresário. o conselho, é a orientação que eu dou para meus filhos. Eu sou pai de gêmeos, um menino e menina, 16 anos, casado com a Suzana, que está comigo desde sempre. A Suzana faz parte da empresa, né? A Suzana faz parte da empresa, ela me acompanhou desde a época que nós fomos para o Rio Grande do Sul com uma kitnet financiada lá, Minha Casa Minha Vida. Ela me conheceu com uma CG, cara, financiada de consórcio e parando no caixa eletrônico para sacar 10 reais para a gente comer, cara. Ela passou todas as fases comigo e depois ela foi trabalhar numa loja de calçados e ela, quando a gente estava namorando, me ajudava a pagar minhas contas, cara, porque minhas contas, elas. Eu sempre tive que bater todas as metas, cara, para fechar conta, porque eu trabalhava numa empresa que era 50% fixo e 50% variável, que foi escola para minha vida, que multiação, software, depois virou Tivit, né? Eu não Sim, ganhei dinheiro, mas eu ganhei a experiência do caramba. Eu trabalhava, tinha dia que eu não via na cor do sol, chegava, eram 2 turnos ali. Mas como era cargo de liderança, eu sempre ia um turno contrário para acompanhar meus operadores que faziam hora extra, ou para monitorar, ouvir as gravações e dar feedback pros caras. Então, assim, eu trabalhei muito lá, cara. Aí eu participei de EPL, Escola Permanente de Liderança. Professor Augusto, que é psicólogo e administrador, cara, um mago. Quero contratar esse cara ainda para trabalhar na minha empresa. Ele conseguiu alinhar a visão, missão e valores de uma empresa com 10 mil funcionários. Empresa essa que foi considerada uma das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil por mais de 3 anos, 50 melhores para mulher trabalhar, que pegou a funcionário em casa, que, cara, que colocou faculdade dentro da empresa. Então, assim, para mim, que vim de uma realidade, de uma família que ninguém foi universitário, com pouca expectativa, cara, quase ninguém com ambição, querendo crescer, cara, eu assim considero que o que me ajudou muito, o que me impulsionou em todo esse momento foi o esporte, cara. O esporte eu o aprendi esporte foi a base. o esporte foi a base de tudo, cara. Lá eu aprendi a ganhar, a perder, a ser dispensado e eu lembro muito bem que eu comprava ficha de orelhão para ligar para os clubes para fazer teste, cara. E aí mandava carta. Naquela época a gente não tinha celular na década de 90. Sim. Os clubes respondiam, cara. Só que eu não tinha grana para pagar a passagem para poder ir lá e fazer o teste, a avaliação. E aí eu passei pela base de Avaí, primeiro Figueirense, depois Avaí, fui pro Joinville, não deu certo. Acabei no BAC de Biguaçu, um clube que hoje eu acho que joga campeonato amador, mas fui campeão no BAC. E, cara, não virei profissional, cara. Não virei profissional por. Não era pra ser mesmo. Muito franzino, baixo, baixa estatura, muito franzino. Nem, eu nunca fui talento nato, mas muito disciplinado, muito Determinação. determinado. Tanto é que hoje eu sou corredor de rua. O esporte continua fazendo parte da minha vida. E, cara, e quando eu cheguei nessa empresa, era muito parecido com o esporte, cara. Respondendo a tua pergunta ali da remuneração e a situação financeira, é aquilo que eu te falei, cara. Eu tinha metade fixo, metade
metade variável e eu não tinha opção. Eu lembro que muito bem quando eu comprei essa minha primeira Era questão de sobrevivência mesmo, essa cara. kitnet que eu comprei, por exemplo, cara, eu lembro muito bem que eu tinha que ter renda de 6 meses na Caixa Econômica de Hum. R$ 1.200. Eu ganhava 600 fixo e o máximo que eu conseguia ganhar com a remuneração variável era R$ 600, cara. Então, assim, eu não tinha opção de não bater meta. Eu sempre fui muito competitivo, cara. E nessa empresa eu ganhei prêmio Melhor Supervisor do Brasil, do Itaú, Credit Card. Depois fui para operação de seguros, fui receber prêmio lá em São Paulo, Credit Card Hall. Lá eu costumo dizer que eu ganhei, cara, tudo que eu podia ganhar, perdi também, mas foram muito mais vitórias. E algo que não tem preço foi toda a experiência que eu ganhei lá, né, cara? Todo o know-how, todo o aprendizado. Eu não queria estudar, cara, eu não queria ir pra faculdade. Eu queria jogar futebol. Quando eu saí ali, a minha carreira profissional acabou. Eu comecei a ganhar dinheiro no amador, cara. E assim, então eu jogava os finais de semana, ganhava o dinheiro, bebia essa grana e, cara, eu sempre falo pra todo mundo tem que ter um motivo. Se tu não tem motivo na tua vida, procura um motivo, independente do motivo que seja. Claro, não pode ser um motivo que vai prejudicar a tua saúde, né? Mas eu queria ganhar dinheiro para poder fazer as festas com meus amigos e era aquele meu motivo, cara. Até que alguém pegou no meu braço e falou assim, cara, vai por esse caminho aqui que tu tem uma predisposição, cara, tu tem uma predisposição pro lado comercial, tu tem a oportunidade de crescer aqui na empresa, segue esse caminho, o que que tu acha de estudar? Chegou um momento que eu tive que decidir, cara, os caras me pegaram e falaram para mim, olha, ou tu entra na faculdade, porque aqui cargo de liderança, se não tiver na faculdade, não existe cargo de liderança. Eu fui, cara, no começo eu falei, porra, meu Deus, cara, vou ter que ir forçado. Depois eu fui, entrei na Estácio e vi o quanto importante foi para mim ter entrado na faculdade, porque eu comecei a colocar em prática muitas coisas lá, né, teóricas que eu aprendi na faculdade, trazendo para o meu dia a dia, foi muito bom, cara. Me ajudou bastante. Aí o que que é mais difícil pra você, cara? É não bater a meta? Cara, como é que é essa relação, né, de meta pra você hoje, cara? Cara, eu já Porque a passei gente por. vê que você, cara, você é um cara competitivo, né? Eu vou pra cima, cara. Eu Pô, vou pra cima e, assim, a minha esposa fala que eu tenho que falar menos. Eu não tenho, eu vejo é. que, assim, eu não tenho problema de externar minhas metas e meus objetivos e os meus sonhos. Tudo que, infelizmente, tudo que eu externei aconteceu. Eu já sonhei um dia entrar naquela loja lá, Top Car, e comprar uma BMW zero. Quando eu passava de ônibus ali, porra, cara, era um pouco provável que isso fosse acontecer. E aconteceu, aquilo era uma meta, não era um sonho, né? Então, e no trabalho é a mesma coisa, cara. A gente define as metas, e o meu conceito, a nossa meta hoje mudei bastante o conceito de meta, não meta de receita bruta e meta de rentabilidade. Hoje a gente tem vários indicadores, hoje a meta é de rentabilidade. Não adianta faturar milhões e ter prejuízo ou uma margem muito pequena ao ponto de comprometer em qualquer deslize comprometer tua margem. Porque Então mudou. na indústria trabalhando com varejo, a margem É muito muito pequena, cara, pequena, muito né? pequena, muito pequena. Poucas pessoas sabem, mas a gente tem muita participação, tem acordo comercial, percentual que fica retido. Continua sendo um bom negócio, mas é regra do negócio. Isso tudo precisa ser muito bem planejado, muito bem planilhado, para que tu não tenha prejuízo, né? Então hoje as nossas metas elas são tem alguns indicadores que a gente tem como objetivo, mas cara, eu sou muito agressivo com as metas, sou externo sim, e vou para cima. Eu não escondo isso de ninguém. Isso para algumas pessoas pode soar como soberba, mas não é. Eu acho que tá bem definido, tá bem claro, a equipe tá bem alinhada e a gente vai para cima. Bacana. E quando a gente fala de leads, né, cara? Porque a gente fala, o time comercial tem que ter a meta, mas ele precisa essa geração de leads. E como que por exemplo, a geração de leads para você, cara? A empresa está gerando leads, porém não está convertendo. Aonde que tá a falha? Porque a gente vê muitas empresas passam por esse problema, né? Tá gerando leads, mas não converte, né? O que fazer para converter esse lead aí em vendas? Eu sempre falo para todo mundo, né, cara, que eu sempre fui um cara que abordei muito. A minha conversão nunca foi a melhor, cara. Minha conversão nunca foi a melhor, mas disparadamente eu sempre fui o cara que mais abordei. Ou seja, cara, eu tô 1% de inspiração e 99% de transpiração. Eu abordo pra caramba. E nosso mercado é muito particular, cara, porque tu não vai pegar o WhatsApp, pegar o site, entrar lá e agendar. Dificilmente ou quase nunca tu consegue chegar no decisor, né? Então hoje tu tem que ter o contato, tu tem que ter o network. Pô, mas como é que tu conseguiu entrar nesse mercado sem network nenhum, cara? Os representantes batiam no meu ombro e falaram assim, meu amigão, tá chegando agora, seja bem-vindo, mas é o seguinte, só entra comigo. Eu que conheço o dono, é o discurso de sempre ainda, continua atual esse discurso, alguns representantes mais antigos. Cara, eu falo pra eles, não, eu vou tentar, cara. Então tem rede que eu entrei aí, Forte Atacadista, Brasil, Coque, que eu levei muitos anos para entrar. E foram muitas tentativas. E foi levando muito suco para eventos e é uma abordagem diferente do normal, né? Se tu vende teu produto lá é B2C, tu pega o teu produto, paga tráfego pago, ou enfim, independente do teu canal de vendas, tu vai. Se o produto for bom e tiver capacidade de investimento, o produto vai. O nosso não.
O nosso não é simplesmente tu encontrar o decisor, é saber se tem espaço na gôndola. No nosso caso, na geladeira, que é muito concorrida. Então, cara, tem que matar um leão todos os dias, não é fácil. Mas a gente, hoje, felizmente, com mais experiência, sim, eu tenho alguns representantes, agora sim, porque eu trabalho em outros estados, além dos 3 estados do sul, a gente está em São Paulo, Mato Grosso do Sul. Em regiões, estou no Paraguai, lá, estou em Foz do Iguaçu, e hoje a gente atende as principais redes. Então, eu tenho representantes em outros estados porque eu não consigo abraçar tudo. Eu preciso ter o cara lá na ponta para executar. E o que faz a diferença é a execução, cara. Se tu não tem boa execução no PDV, esquece. É a ilusão achar que eu vou conseguir ir para Foz do Iguaçu, conseguir comandar daqui a distância. Isso não existe. Então, assim, todas as lojas que nós atendemos, a gente tem uma pessoa executando e tem um gestor acima dessa pessoa que faz todo o acompanhamento presencial. Aqui em Santa Catarina eu acompanho de perto, eu continuo indo para o front, não tem tempo ruim. Todos os setores da empresa lá eu já pilotei, já aprendi, continuo aprendendo. Eu faço questão de participar ativamente porque o meu conceito o que eu considero ideal é a gestão, é liderança por exemplo. Então tem que ser um gestor líder, mas tu tem que dar exemplo. Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Aí já Não é, não faz não mais é, parte. não é ter vendedores heróis, né? É você realmente ter talentos dentro da sua empresa e replicar esses talentos, né? Exatamente. Talento a gente desenvolve, cara. E assim, a gente desenvolve, a gente treina, a gente capacita, né? Eu e minha esposa, a gente tem muita empatia com as pessoas, né? A gente já passou por todas as fases e muitas experiências aí como funcionário de grandes empresas e como empresários também. E a gente sempre a tomada de decisão o principal exercício sempre é aquele de empatia, se colocar no lugar do outro. Porque a gente sabe que tecnologia vem e vai continuar vindo tecnologias. Isso é importante para a automação e para todos os processos, só que ninguém substitui as pessoas, né? E quando tu tem uma equipe grande, é importante sempre tu acompanhar, porque a gente sabe que o que faz a diferença realmente é esse contato, é essa gestão humanizada. E essa já era a pergunta que eu ia te fazer agora na sequência, né? Porque, cara, no meu ponto de vista, vendas tem três pilares, né? Tem processos, né? Tem indicadores e tem pessoas. No seu ponto de vista, As pessoas, são cara. as pessoas. As pessoas fazem toda a diferença. Os processos você cria, treina, capacita as pessoas, né? Então, isso daí, as pessoas, os que querem realmente, os que estão com a mente aberta e querem aproveitar as oportunidades, a gente consegue mostrar o caminho e consegue aprender com essas pessoas também. A gente está aprendendo todos os dias. Todos os dias. É a ilusão eu achar que o cara que está lá 8 horas por dia pilotando um equipamento, uma máquina, né? Eu vou ter mais experiência ou mais embasamento do que ele para opinar sobre aquele processo, o que, que tem oportunidade de melhoria lá. A gente procura sempre chamar as pessoas para ouvir, porque o cara que está todos os dias ali, mais do que isso, é mostrar para ele que a gente não está. O nosso objetivo não é fazer com que ele vá ali, execute o trabalho dele de forma automática. A gente quer ouvir, a gente quer que ele tenha as mesmas oportunidades que nós tivemos, cara. Que nem eu te falei lá no começo, alguém bateu no meu ombro e falou: cara, vai por esse caminho que tu vai ter oportunidade. E assim, o nosso desafio é esse, é fazer com que as pessoas tenham as mesmas oportunidades que a gente teve. Por quê? Porque o sol brilha para todos e o mercado está aberto. A gente já cansou de orientar funcionários que saíram da nossa empresa que foram empreender. E a gente falou, cara, parabéns. E o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar também. Entendeu? Porque até, inclusive, alguns segmentos próximos ao nosso, a gente entende que o mercado tá aberto para todos e quem é bom ninguém segura. E assim, a ajuda que nós não tivemos lá no início, quando a gente entrou na indústria, a gente não tem problema de compartilhar boas práticas com os outros. É super tranquilo, a gente tem uma visão bem tranquila com relação a isso. Legal, cara. Que história, hein? Dá pra ficar aqui, eu acho que os 3 dias Não, dá falando, pra cara. ficar, cara. De tudo, cara. Não, só hoje não vai dar, É. né? E falando de marketing, né? A gente sabe, né? Cara, trabalhando, né, na indústria, a indústria depende muito do ponto de venda, né? Você falou, ó, Execução na a ponta, né? execução na ponta de venda, né? Como é que a Vita Supra trabalha isso? Você, como comercial, qual é a importância, né, que você vê no trabalho de trade lá na loja com um cliente, cara? Rapaz, eu vou citar um case de sucesso aqui de um cliente, que é o Forte Atacadista, cara. Esse cliente, ele só tinha um fornecedor quando eu fui lá, O cara. Forte é cliente seu há quanto tempo? Forte é cliente meu desde 2017, 18. É um dos primeiros clientes, cara. Eu lembro que só tinha um fornecedor no Forte e eu não conseguia chegar a nenhum comprador e nenhum decisor. Até que um dia eu fui na casa da minha avó tomar um café, encontrei minha tia. Ela falou: pô, por que teu produto não vende no Forte? Eu falei: não vende porque eu não consigo chegar em ninguém. Ela assim: cara, o teu primo trabalhou lá no Comper muitos anos, vai lá e fala com ele, vê se ele consegue te ajudar. Na hora eu liguei pra ele, falei: ô Thiago,
cara, eu tô tentando entrar lá, não consigo falar com ninguém, tu não consegue me dar a oportunidade de chegar com o meu produto, pelo menos lá pra uma reunião e tal. Cara, ele ligou pro diretor. Gilberto, o nome do diretor. E agora ele não trabalha mais no Forte. Esse cara é muito bom. E aí eu lembro muito bem, cara. Começo, cara, uma caixa de isopor gigante. Eu enchi essa caixa de suco, subi a escada lá em Barreiros, ali naquela primeira loja deles, ali na beira da BR, lá que ficam os compradores. Subi a escada, cara, botei o suco na mesa, apresentei o suco pra ele, cara, ele gostou do suco. Ele falou, cara, não tem oportunidade aqui. Não tenho, não tenho. Não tenho oportunidade porque eu só já sou parceiro da marca que eu tenho aqui. Eu tenho parceria. Daí, cara, eu peguei e falei pra ele, pô, mas se o senhor olhar para o mercado, se tu olhar para o mercado hoje, os teus principais concorrentes, eles têm duas, três marcas. Porque se um dia, por exemplo, der problema lá no equipamento dessa tua fábrica, se o único fornecedor pode te deixar na mão. O que eu quero é só uma oportunidade. E aí ele provou meu suco, ficou assim, eu falei. E aí eu falei, aí, quando eu saí de lá, ele falou, cara, não tem oportunidade, mas a gente vai se falando. Eu falei, beleza, agora que eu já sei qual é o caminho, eu vou bater, se for permitido, outras vezes aqui para continuar tentando. Nisso ele pegou meu produto, jogou na mão de compradores, o pessoal provar. Isso foi numa quinta. Na sexta-feira ele me ligou e falou, cara, vai lá na segunda-feira que o Adriano, que é o atual diretor, o Marcelo Garcia, eles vão te atender. Cara, aí ele falou, aí eu botei produto lá, cheguei lá, já tinha orientação pra gente entrar, cara. E aí, quando eu cheguei nesse mercado, quando eu cheguei nessa rede, aí respondendo a tua pergunta, ele perguntou, ele caiu, apresentei, tá, apresentei preço, falou, o que que tu vai fazer, cara? Eu falei pra ele, eu vou fazer algo que ninguém fez até hoje, cara, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar, ele me deu 10 lojas, tá? Na época tinha, eu acho que 22 lojas, me deu oportunidade para 10 lojas. Eu falei para ele assim, ó, eu quero fazer degustação simultaneamente em todas as lojas. Enquanto não bater 1 milhão ou assumir a liderança, 1 milhão de faturamento mês, eu não vou descansar. E o cara meio que deu risada, né, cara? Esse baixinho aí, Você tá, esse acreditou? cara aí tá, é mais um, né, que tá de falácia, é mais um cara que veio aqui pra falar, aquele pessoa, né, tá de brincadeira, não vai entregar. Cara, ele anotou no caderninho dele, cara. Eu falei, eu vou entregar. Isso era, eu acho que agosto. Era agosto. Foi o que eu fiz, cara. Daí o nosso diferencial lá que tu falou, é um marketing. Cara, no nosso negócio, corpo a corpo, dá muito resultado, cara. Muito resultado. E aí o que eu fiz foi o seguinte, cara. Botar a degustadora lá, assim, todas as quintas, sextas e sábado. Minha esposa ia junto, eu ia junto. Eu já almocei na loja dos caras, a gente ia pra execução. E a gente, agosto. Em dezembro, a gente bateu 1 milhão, cara. E aí liberou para todas as lojas. E hoje nós somos o único parceiro de sucos que está em todo o Brasil. Hoje a gente é o parceiro nacional. Inclusive, estou entrando agora em Cuiabá. E estou entrando em todas as regionais. A gente recentemente assinou um Não contrato existe nacional. comercial sem marketing, marketing sem comercial, Não, né, cara, e o Fabiano? nosso Não negócio é dá. execução na ponta. Além de outras ações, parcerias, a gente patrocinou junto com o Forte lá, entrou junto com o Forte na parceria na Maratona de Floripa e todos os outros eventos aí que é dada a oportunidade, a gente está junto. Isso é importante, mas a execução na ponta faz toda a diferença, cara. Cara, e para você, como que é a diferença entre crescer e escalar? Cara, porque escalar a gente aumenta realmente a eficiência, né? Mas a principal mudança para você em crescer, cara, como é que foi? É, eu já mudei bastante, cara. Eu sempre fui um cara, vamos, vamos, É, vamos, vamos. Isso já mudou bastante. Eu continuo querendo crescer, tô querendo expandir, mas hoje muito mais com os pés no chão. Cara, eu cometi muitos erros por se emocionar e querer fazer. Então, assim, é muito importante que esse crescimento, o escalonamento de produção, seja de faturamento bruto, ele tem que estar muito bem avaliado, cara. Muito bem avaliado. Porque tu imagina, cara. Tu vai sair aqui de Palhoça, tá? Tu vai sair de Palhoça com um caminhão refrigerado, entregar lá em Foz do Iguaçu, cara. Aí tu vai pegar teu produto lá e vai entregar para o operador logístico. Porque 90%, 95% das redes, eles exigem que tu faça entrega loja a loja. Tu tem que entregar loja a loja, tu imagina, daqui a Foz do Iguaçu, cara, é não, longe. não Então, consigo. para a resistência do produto e outros fatores. O produto refrigerado é um produto perecível. E aí no verão, quando ele tem essa oscilação de temperatura, ele fica muito vulnerável a ter esses problemas. Lifetime é muito curto, né? Cara, a validade dele 50 dias no laranja e 70 dias aqui no goiaba. Por quê? Porque a missão é entregar produto fresco. Então é isso que nós fazemos, entendeu? Mas a gente, cara, errou muito, tomou muita cabeçada, perdeu muito dinheiro. Hoje a gente está numa fase em que a gente tá com os pés no chão, a gente cresce sim, a gente quer crescer, a gente quer expansão, a gente quer escalar. Só que hoje a gente, cara, é diferente, o E aí movimento é quando outro. virou essa chave, qual que foi a principal mudança? Cara, a principal mudança foi quando a Foi gente o começou processo, foi o a. planejamento? Onde foi essa principal mudança para você Cara, eu não digo que, não assim, crescer? processo de planejamento, porque se tu parar para analisar, é simples e complexo, né? Porque, cara,
que compõe esse produto acabado aqui, né, cara? Não é simplesmente uma tampa, um rótulo, uma garrafa e o ingrediente, o produto, cara. Por trás disso daí tem mão de obra direta, indireta e um monte de outros custos. Então o que mudou realmente foi a nossa mente se abriu para planejamento, para detalhamento de números, para simulador, para DRE, porque, cara, tudo. E aí o que, que a gente começou a aprender, né? É aquilo que eu falei no começo, cara, tu tem uma indústria que precisa de, o ponto de equilíbrio é 500 mil, tu tá faturando 200, cara. São 300 mil de prejuízo. Até quando tu aguenta, tem, tu tem gordura para queimar e tu tem um planejamento suportando 300 mil de prejuízo todo mês? Exemplo, claro, esses números, Sim, né? Então isso é muito importante para todo mundo que começa. Hoje, se eu fosse começar um novo negócio, seria totalmente diferente do primeiro, né? Seria totalmente do primeiro, eu tenho uma outra visão. Talvez eu não iria direto para o varejo atacado, eu iria para o B2C, para um público diferenciado, para um nicho de mercado. Por quê? Porque aí tu consegue ter um crescimento mais sustentável. Porque quando tu vai para essas grandes redes aqui, o volume é muito alto. Mas qualquer tropeço, o prejuízo também pode ser muito alto. sim. O Só que tu volume é tá com uma alto. indústria para produzir 20 mil litros por dia, cara, e tu tá produzindo 5, tem uma equipe contratada para 20 mil litros por dia. E aí tu vai ter prejuízo porque tá com a equipe ociosa também. Então, cara, todo dia tu tem que matar um leão, tu tem que equilibrar, às vezes tu tem que ter um cliente lá com a margem mais apertada para poder não ter equipe ociosa, para fazer mais com menos. Fazer mais com menos é o seguinte, uma coisa é tu comprar, que nem eu comecei a comprar 16 toneladas por semana. Hoje a gente prêmio 50, 60, até 100 toneladas por dia. E aí tu comprar 100 toneladas por dia ou 50 toneladas por dia é diferente do preço que o cara compra 16 em uma semana, entendeu? Sim, Então, assim, a gente aprendeu e sabe da importância de ter volume e de escalar realmente, mas isso tudo tem que estar muito bem calculado, tudo muito bem planejado, porque senão aumenta muito o teu risco, cara. E se tu trabalhar tirando pro alto, vai voltar a bala na tua cabeça com certeza. E a gente aprendeu bastante com isso. Minha esposa trabalha no financeiro, me ajuda bastante nessa parte. Eu digo que a gente se completa, ela tem que me segurar e eu tô lá, né, tentando matar um leão todos os é, dias e vou pra cima mesmo, mas hoje em dia o meu vou pra cima é diferente do meu vou pra cima do passado, cara. Hoje é muito mais sim, moderado, é muito mais planejado, com os pés no chão, sem se emocionar muito. sim. Eu não saio hoje em dia precificando, cada cliente vai para o simulador com a característica daquele cliente, porque vender para Foz do Iguaçu é diferente do que vender aqui para São José, para Floripa. É diferente. Os custos são outros, entendeu? Então hoje a gente aprendeu e continua aprendendo bastante nessa questão. Cara, e aí vocês, né, como você, né, como um diretor comercial, vocês entraram nas principais redes varejistas, né, mas antes você organizou processos, planejamento e entrou na rede. Ok, até aí tá tudo lindo. Cara, mas aí tem um outro desafio que é fazer o quê? Fazer com que o seu produto se diferencie lá na ponta da gôndola para se diferenciar do concorrente, para que não tenha quebra. Como é que é esse desafio para vocês da Vita Supra? Como é que vocês trabalham o desenvolvimento do produto, né? Lá na loja, cara, como é que vocês fazem isso? Cara, o nosso processo, o nosso método de entrada, ele continua o mesmo desde o início, cara. Isso a gente não poupa esforço e a gente é bem agressivo. A gente entende que hoje em dia, para o meu produto, para qualquer produto, tu entrar na rede, consigo entrar e colocar ele na gôndola, na geladeira, colocar ele na loja e simplesmente deixar lá, ele não vai vender, cara. Perfeito. Por exemplo, a gente entrou em Campo Grande. Campo Grande é uma região que tem verão o ano todo e a categoria lá compra 20% do que compra aqui em Santa Catarina. Também é questão cultural, né? Mas aí tu chega lá para analisar, tu não vê ninguém fazendo nenhuma ação, cara. Tá todo mundo parado. E aí, assim, eu costumo sempre dizer, cara, onde ninguém quer, tem as melhores oportunidades, cara. Foi o que a gente fez lá, cara. 21 lojas, entre Bandeira Comper e Forte. Eu falei pro comprador, cara, reserva para mim os melhores horários por 3 meses, às sextas e sábados eu vou fazer 3 blocos, velho. Curva A, primeiro, porque assim, é simples de entender, cara. Os melhores vai entregar resultado mais rápido. As melhores lojas campeãs de venda vão entregar resultado rápido. Precisa trabalhar em todas, mas os melhores vão entregar rápido. E aí a gente começa com curva A. Eu vou pessoalmente, contrato as degustadoras, uma agência, entro dentro da agência, treino as pessoas, capacito, falo sobre a história da empresa, sobre o produto, sobre o diferencial. Cara, aí coloco muito suco para o povo experimentar. Cara, e aí rapidamente a gente consegue se posicionar e se posiciona muito bem. A gente entrou agora em Campo Grande, assumiu a liderança da categoria em 40 dias. O que isso significa? Cara, abre portas para outras regionais que nós não estávamos. A gente era um parceiro aqui local, de Santa Catarina, de um único estado.
Agora a gente assinou contrato nacional. Estou em Campo Grande, eu vou entrar em Cuiabá, São Paulo, Rio Grande do Sul, em todas as regionais de forte atacadista. Então, quer dizer, eu estou crescendo no próprio cliente que eu já atendo. Por que, que os caras não querem ir para lá? Porque é longe, dá trabalho, realmente. Tem um custo maior? Tem. Mas se tu analisar e ir no detalhe, tem muita oportunidade. E é isso que a gente procura fazer. A gente procura realmente ver oportunidade onde ninguém enxerga. Chapecó ninguém queria atender, cara. Ninguém queria. Eu falei, eu quero. A gente colocou a degustação lá hoje, eu não preciso nem. Claro, eu sempre faço manutenção. Mas vende pra caramba, virou case de sucesso. Sans Clube. Pô, Sans Clube, cara, do grupo Carrefour Atacadão. Tu tem que pagar anuidade para comprar aquele mercado. E eu e minha esposa, nós fomos lá no Sans Clube, quando só tinha uma loja aqui no Sul, na Sertório, lá em Porto Alegre. Eu entrei, cara, e dei de cara com calça jeans, roupa, eletrodoméstico. Tinha caixa, cara, era uma mesa. Mesa de escritório lá, o caixa. Eu olhei pra cara dela e falei, meu Deus, isso não vai vender. Cara, a gente virou case de sucesso lá. Né? Eu lembro que na pandemia não podia fazer degustação, a gente distribuía garrafinha fechada, porque o povo não podia tirar máscara para beber. Sim. E virou case de sucesso. Então hoje a gente atende as 3 lojas do Sul e vai ter oportunidade de outros estados, porque a gente sempre fez uma boa execução na ponta. Isso aí faz toda a diferença. Toda loja tem que ter alguém lá executando, porque senão, cara, tem que precificar, tem que botar cartaz, tem que respeitar o espaço do outro. Eu sempre falo para minha equipe, cara, o que é nosso, não precisa ocupar o espaço do outro. A gente precisa ocupar o nosso espaço e a gente vai aumentar o nosso espaço, conquistar, entregando resultado. Participação é de acordo com o resultado. Então, tu só vai conquistar se tu aumentar teu resultado, tu vai aumentar a tua participação. Tem meritocracia, tem layout, a cada X meses, X dias eles fazem a avaliação, pega um ranking lá e pum, e muda de novo o layout das geladeiras. E é uma briga diária, cara, porque as geladeiras tem loja que tem 2, tem loja que tem 4, tem loja que tem 8 portas. Todo mundo querendo E o aí maior número de frente. outros produtos que querem ocupar aquele espaço. Cara, é todo dia. Tem que matar um leão todos os E dias. se não tiver alguém ali, os caras pegam a sua frente, né? Pegam, cara. Pegam, colocam outros produtos. Aí o cara vai lá, pede uma geladeira pra ti. Eu não trabalho muito com modelo de comodato de geladeira, né? Mas tem cliente que, cara, tu faz análise, viabiliza, beleza. Tem poucas. Mas às vezes o pouco que tem, tu chega lá, o cara tá com produto concorrente na tua geladeira. Ele tá com queijo na geladeira. Tá com requeijão na geladeira. Então isso tudo. E a gente também tem que até ponderar, porque é um cliente importante. Então, assim, tem que matar um leão todos os dias. Show, cara. E aí, falando um pouco de estratégia, eu gosto muito, mas como você falou, né? Hoje você tem sócios, né? A Vita Supra, ela veio, né? Ela se fundiu com uma outra empresa, com uma cultura diferente. E aí, como diz Peter Drucker, cara, a cultura ela costuma comer a estratégia no café da manhã, né? Qual é a cultura, né, da Vita Supra hoje para sustentar esse crescimento e fazer com que a Vita Supra cresça ainda mais? Cara, a nossa missão e o nosso principal objetivo e o que vai sustentar o nosso crescimento, eu costumo dizer, cara, o produto que nós trabalhamos aqui, independente do sabor, quanto menos tu mexer nesse produto, na fruta, melhor vai ser o produto. Então a nossa missão é entregar o produto mais próximo daquele que o cliente produz na casa dele. Na laranja, as pessoas hoje praticamente ninguém espreme suco de laranja em casa. Mas tu comprar uma laranja boa, pegar o espremedor, espremer essa laranja e consumir imediatamente, esse produto ele é imbatível, cara. Ninguém bate esse produto. Se a laranja for boa, porque tem muita laranja que é bonita e não tem um bom suco. Poucas pessoas sabem mais. A laranja bonita vai para a banca. Ela é encerada, com cera, para fechar os poros e alongar a validade. E tem laranja que as pessoas nem nunca ouviram falar ou nunca foi para a banca que a gente trabalha. Exemplo, a laranja folha murcha, a Valência, que são de excelente qualidade, entregam um excelente produto diferenciado. Então eu sempre falo, se o nosso foco lá é comprar fruta de qualidade, ter a menor correção possível. Por que eu digo correção, né? A gente trabalha com um produto de 70% e 100%. Ah, vai dizer, pô, por que 70%? Mas o que tu tá falando com correção? Já entrando no detalhe da fabricação, né? Cara, o maior vilão desse nosso negócio, falando de laranja, é a acidez. Tu só baixa a acidez com água. E aí, tu vai baixar água, o que vai acontecer? Tu vai perder o Brix, que é o doce. Aí tu tem duas opções. Tu coloca açúcar, declara o que nós fazemos lá no 70%, tá tudo ali declarado. A gente dorme tranquilamente lá, coloca a cabeça no travesseiro, dorme, tá declarado, o cliente sabe que tá comprando, corrige, fica o produto qualidade. E mesmo assim tem variação de uma fruta para outra, as pessoas acham, pô, mas não tem um padrão laranja no mesmo pé, tem diferença de uma fruta para outra, de acidez e Brix.
Ou tu faz, e outra opção é o suco 100%. Tem gente que compra o suco 100% e fala, pô, mas não tá muito doce, cara. A gente procura trabalhar com Brix acima de 10, tem que trabalhar com Brix acima de 10, mas é diferente de um produto corrigido. Então hoje nós entregamos um produto fresco, essa é a missão, esse é o diferencial, com a menor correção possível, cara. E as máquinas e equipamentos que nós usamos lá, os líderes de mercado têm uma capacidade de investimento muito alta, nós não temos ainda, mas a gente não quer perder a nossa essência, que é entregar um produto fresco e o mais próximo possível daquele que o cliente faria na casa dele, seja independente do sabor. E essa é a cultura que sustenta É a cultura que sustenta, porque quando o cliente ele vai consumir o nosso produto, ele vê que o produto é diferente, né? No suco 100%, por exemplo, ele permite que tu adicione o suco concentrado para subir esse Brix. Ah, bom, como assim o suco concentrado? Cara, o suco concentrado são, exemplo, né? Tá. Mais ou menos 1.000 litros de suco puro, passa por um processo diferente do nosso, se tira água, exemplo, tirou 70% da água, ele ficou concentrado. E aí o Brix, ele fica melado, fica muito doce, fica com Brix de 60, daí para cima. Então, no 100% suco, a legislação permite que tu adicione o Brix para o concentrado para subir o Brix. Por quê? Cara, tu pegou uma laranja ácida pra caramba, laranja do Rio Grande do Sul, por exemplo. Ela tá ácida pra caramba, então tu vai ter que botar um pouco de água para baixar a acidez, porque senão o cliente não vai conseguir consumir. Aí tu perdeu o doce, perdeu o Brix. Pode adicionar um pouco de concentrado para subir esse Brix. É importante, isso é uma opinião pessoal minha, é o que a gente procura fazer na fábrica, a gente usa pouco ou quase nada de concentrado, só como último recurso. A gente entende que quanto mais concentrado eu tiver, menos frescor eu vou ter menos fresco vai ser o meu suco. Então a gente tem lá só como uma segurança, caso a gente não tenha uma laranja que tenha a qualidade ou que tenha o Brix que o Ministério da Agricultura pede. Então é por isso que o diferencial do nosso produto é esse, é um produto fresco. A gente não usa o concentrado no nosso dia a dia. É última opção mesmo. E assim, Fabiano, eu acredito que estratégia sem valores, cara, ela vai gerar um crescimento muito frágil, né? Quais são os valores da Vita Supra? Quais são os valores do Fabiano que são inegociáveis? Cara, eu sempre falo pra todo mundo, o principal valor nessa vida é que ninguém é inegociável e pra mim o principal é o respeito, né? O respeito, ele, cara, respeito com os clientes, com o colaborador, com todo mundo, com os sócios, com a sociedade. E quando a gente fala de respeito, a gente praticamente engloba tudo, né? Se eu tiver, por exemplo, fora do padrão, eu estou desrespeitando meu cliente, estou vendendo um produto diferente do que eu estou anunciando. O principal inegociável. Os valores da VitaSupra hoje, todos eles são inegociáveis. Mas o principal deles é a gente ter respeito, empatia, né? Pô, empatia não pode faltar, porque hoje em dia, no mundo que a gente vive, as pessoas não praticam a empatia, cara. E é o que eu falei para ti, é para funcionário, é para cliente, a gente está sempre se colocando no lugar do outro. Exemplo, nós passamos por uma crise na laranja 24, 25, finalzinho 23 até 25, acredito eu que seja. Cara, deu uma praga lá nos Estados Unidos que matou o pé de laranja. O pé de laranja leva 4 anos para produzir em plena produção. 4 anos para ter plena produção. O que aconteceu? O mercado externo comprou muita laranja aqui do Brasil, o Brasil é o maior produtor do mundo. E aí a gente começou a ter escassez de fruta. E aí a lei da procura e da oferta, né, cara? Começou a aumentar o preço de forma desordenada. Saiu de R$ 1 para R$ 3, assim, em pouco tempo. Eu ligava pros produtores e dizia pros caras, olha, cara, esse produto vai chegar lá na geladeira, na gôndola, a um preço que ninguém vai conseguir comprar. Eu sei que, assim, vocês precisam aproveitar a oportunidade, sim, mas tem que moderar, porque daqui a pouco o que acontece? Cara, é uma corrente, né? Um depende do outro. Se eu não produzir lá na minha indústria, o produtor vai morrer com o pé na laranja, vai apodrecer. Um depende do outro, cara. E eu ligava pros caras e falava, pô, vamos segurar um pouco. Porque eu não conseguia na mesma velocidade repassar o preço pro meu cliente final lá. Carrefour, Atacadão, o Forte, Mufato e outros. E a gente, nesse período, perdeu muito dinheiro, cara. E os caras, vamos tocar preço e a gente perdeu muito dinheiro. E agora o que que acontece? O preço normalizou com esse tarifaço do Trump aí e com tudo que está acontecendo no mercado, economia desaquecida, a gente não tem dinheiro para pagar R$ 50 em uma bombona de 5 litros de suco. Então nosso volume caiu bastante e agora a laranja baixou porque não tem procura, tá sobrando laranja no mercado e agora os produtores ligam para a gente. É claro que a gente aí o que a gente sempre conversa, né, entre nós empresários desse segmento. Tem um limite também, porque, cara, se a gente for pagar um preço que não fecha a conta pro produtor, esse cara vai desestimular, ele vai parar de produzir lá na frente, a gente vai pagar essa conta também. Então é importante a gente ter uma visão macro do nosso negócio,
que esteja ligado aos valores, porque senão o que que acontece? Sempre, cara, sempre alguém vai ter prejuízo se a gente não ficar antenado e não tiver essa visão macro do nosso negócio. Porque ele é muito dinâmico, ele se movimenta muito rápido. Como a gente é o maior produtor de laranja do mundo, é muito dinâmico, é tudo muito rápido. Então a gente tem que estar Os antenado. valores oscilam muito também? Ou não? Oscilaram muito, É, de 23 para 25 principalmente, muito, muito, muito. Hoje tu vai no, ainda até hoje tu vai numa rede de supermercados aí, ou de atacado, ou de varejo, tu vai encontrar uma bombona de 5 litros a 50. Eu vi essa semana passada R$ 65. Não é todo mundo que tem dinheiro para pagar R$ 65 numa garrafa de 5 litros de sim. suco. A laranja agora, felizmente, ela está começando, ela baixou, mantém uma estabilidade. Então, acredito que em breve a gente vai ter um preço muito mais competitivo, ao ponto que todo mundo vai. Só que o que aconteceu na metade do caminho, né? O cara que comprava o suco, ele voltou para refrigerante. Ele voltou para produtos mais baratos. Por quê? Isso não é essencial. É supérfluo, né? Não é produto de cesta básica. Então, aí faltou dinheiro, ele deixa de comprar o suco. Então, eu acredito que em pouco tempo agora, se a gente manter do jeito que está o mercado, a gente vai conseguir em breve ter um preço mais competitivo na ponta. Esse é o objetivo. A gente quer que todo mundo tenha capacidade de compra e que o produto gire na ponta. É um produto de alto giro de grande volume, chega a ter 2 pedidos por semana em grandes redes. Então, agora diminuiu bastante, mas a gente quer voltar. E aqui, claro, nossa região aqui é sazonal, né? O verão a gente Sim, o verão tá triplica, bombando, todo né? mundo vem para o Pra litoral de Santa Florianópolis. Catarina, a gente triplica o nosso volume e no inverno a gente tem uma produção menor. Mas seguimos. E falando um pouco mais do Fabiano, se a gente colocasse aí um jovem do seu lado hoje, né, o que ele mais aprenderia com você? Rapaz do céu, cara. Tem alguns jovens que caminham no meu lado a lado comigo lá na empresa e recebo feedback positivo, negativo, mas o que eu costumo receber de positivo Ah, é que as pessoas passam para mim, cara, essa energia, essa determinação, não focar de jeito nenhum no negativo, porque tudo tem, cara, o lado bom e o lado ruim, né, cara, positivo e negativo. Eu sou um cara que particularmente, cara, foco 100% no positivo, não que eu não queira, mas eu sempre você é costumo, um cara que sempre vê o copo cara, meio cheio e meio vazio, né? cara, não tem, assim, eu sempre tem coisas que eu sempre falo, cara, eu não compartilho, cara, eu compartilho coisas boas, eu compartilho vitória, eu vibro pra caramba, assim, eu sou um cara explosivo que vibro, e assim, vibro pra caramba e todo mundo sabe disso, isso acaba contagiando, tu traz outra equipe pra esse movimento, e as coisas negativas que são importantes precisam ser compartilhadas, com a equipe a gente compartilha, mas eu sempre procuro pegar o lado positivo daquele negócio negativo, cara, quando alguém tá me transmitindo algum comunicado, alguma notícia, um preço de fornecedor que aumentou, por exemplo, cara, essa guerra influencia no nosso negócio, petróleo influencia. A gente compra plástico, a gente compra garrafa, a gente compra filme trash, a gente compra térmico olível. Isso tudo, petróleo influencia no nosso negócio, tudo influencia. Mas e A aí? logística, como você falou, né? O diesel foi nas Faz a nuvens. entrega loja a loja, né? Cara, hoje, Isso vai diminuindo a o margem. que movimenta aqui no Brasil o mundo dos negócios, cara, é transporte. São os caminhoneiros, eles transportam tudo que a gente come na nossa mesa é transportado por caminhoneiros. E aí o preço do diesel lá nas alturas influencia no nosso negócio. Só que o que a gente faz? O que a gente procura fazer? Cara, é chamar o cara a fazer a conta junto com ele. Como eu quero que alguém que tenha mais experiência faça a conta junto comigo. Quem sou eu para dizer que sei tudo, né? A gente tem que estar com a cabeça aberta, cara. Então, assim, para os jovens eu costumo sempre dizer isso daí, cara. Tudo é muito dinâmico, cara. E assim, quanto mais rápido tu entender que tu não faz nada sozinho, vai ser melhor. Que tem que ser compartilhado, que tu tem que estar com a tua cabeça aberta para poder ouvir o outro, porque assim, nem tudo que o cara vai falar ali tu vai aproveitar, mas tem muitas coisas boas em todos os níveis, em todos os níveis. E essa gurizada nova, cara, eles acabam pegando esse ritmo, né? Uns consideram muito acelerado o meu estilo, o meu jeito de ser, mas é assim, eu já diminui bastante, eu já fui muito mais, eu já fui muito mais acelerado e vamos. Porque, cara, eu tenho desenvolvido muito mais, bastante o meu lado gestor, né? Assim, a liderança sempre foi aflorada, eu sempre felizmente tive bons exemplos, o esporte me dá a capacidade de ser um cara com bom exemplo, cara, É porque porque, precisa. cara, Você tá passando por essa transformação, né? De sair lá da ponta e assumir um papel muito mais de gestão, um papel muito mais de estratégia do que do realmente que execução, do que cara, execução, do né? que executor, né? Muitas vezes tu tem que executar e também tem que fazer a gestão. Eu não abro mão da execução, mas hoje diminuiu bastante. E como é que tá essa virada de chave para você, cara? Como é que tá? Cara, eu sou muito inquieto, né, cara? Eu não consigo Então, ficar aqui sentado, parado, mas assim, eu aprendi na marra e vi o quanto é importante ter processo, cara. Eu lembro que na década de 90, ali 2003, cara, a empresa que eu trabalhava, aí eu já era líder em 2004, cara.
E aí tudo tinha que ser formalizado por e-mail, tinha processo para tudo, cara. Hoje eu entendo o quanto isso é importante, cara. Não é só o e-mail, cara, é para te poder realmente registrar, para te criar processo, para te ter histórico, para não cair no esquecimento. Esse negócio de papel e caneta, o papel e caneta tu acabou Sim. e jogou fora, acabou, cara. Porque você, como veio vamos dizer, de Uma- uma escola onde tem que fazer tudo, principalmente para sobreviver, cara, não é fácil depender dos outros para bater as metas, para chegar nos objetivos, né? Não, Cara, cara, lá eu cheguei a comandar uma virar essa operação de chave. 1.000 pessoas, cara. Eu saí aqui de Floripa com uma equipe de 30 e fui para o Rio Grande do Sul lá, em São Leopoldo, uma empresa chamada Atende Bem. Aí esse final de semana eu me encontrei com outro amigo meu, empresário, que também era supervisor comigo, cara. Aquela geração ali, a grande maioria se tornou case de sucesso, virou empresário e tá muito bem. Esse final de semana eu fui na casa de um parceiro meu, Jackson. Ele tem empresa de telecom, continua no mercado, mas hoje com licitações, receptivo e tal. Ele falou, cara, tu lembra em 2007 que a gente foi de Peugeot, cara? Peugeotzinho velho, a 80 por hora, daqui a São Leopoldo, a BR não era duplicada ainda. Eu contratado e ele para conhecer a empresa para ser contratado, cara. Cara, a gente foi para lá, a gente saiu daqui do call center mais moderno da América Latina, que tinha sistema para tudo, a IT CRM é uma Ferrari dos sistemas, ela te dá informação de tudo. Eu conseguia monitorar o operador com o meu telefone celular, eu conseguia ouvir o cara trabalhando lá. Então, isso já hoje em dia deve ter muito mais tecnologia, talvez Sim, vídeo tenha. Cara, e aí a gente foi para lá e teve que desenvolver tudo nessa empresa, que eles trabalhavam num modelo ultrapassado manual. A gente chegou lá, a tiazinha tava varrendo o contrapiso, com a poeirada caindo para cima dos monitores de computador, que era tudo grandão. A gente mudou tudo lá, cara. Mas assim, a gente teve que criar os processos que a gente aprendeu aqui. Então, a maioria dos processos, claro, hoje em dia, inúmeras ferramentas aí diferentes do que o que a gente usava no passado não se aplica hoje em dia. Mas essa questão de processo, a organização de processo precisa ser muito clara e definida para a equipe, porque se tu não tiver isso daí, cara, tu é o que eu sempre falo, né, cara? Eu faço essa analogia, essa comparação, cara. Sou corredor de rua. Se tu largar e tu não sabe onde é a chegada, cara, quantos quilômetros vai percorrer, tu vai chegar a lugar nenhum, cara. Então isso tem que ficar muito claro, cara. São quantos quilômetros de corrida, a que ritmo tu quer correr. E outra coisa, se tu sair muito rápido, tu queima. E tu não consegue completar dentro do tempo que tu planejou por quilômetro. Então, assim, o esporte me ensinou muito, muito, muito a fazer planejamento, a não correr errado. Ah, mas eu corro errado até hoje ainda? Claro que sim, todo mundo erra. Mas hoje em dia, com muito mais segurança, com muito mais experiência, a gente vai ficando velho e vai aprendendo. Né? E aí tem que estar com a cabeça aberta, tem que ter humildade, sem ego, sem vaidade, tem que ouvir, cara. Às vezes a gente não gosta de ouvir algumas coisas, mas tem que mas ouvir, o né? feedback tá aí para isso. A gente É tem isso que aí. ouvir porque assim, Tem que ser maduro, né? e da nossa parte não necessariamente o que eu tô falando pro outro é percepção do outro sobre o que eu tô falando. Às vezes o que eu tô falando aqui pra ti é normal, mas a tua percepção é diferente. Eu acho que é normal, mas ele já não considera normal. Então tem que ter essa mente aberta. Quem acha que é o dono da verdade ou que é o dono, cara, isso aí não se aplica Já faz foi, muito né? tempo, já era. Isso tá ultrapassado, cara. E a gurizada jovem aí que trabalha comigo, e, cara, acelera, cara. Acelera. Claro, aí depende do perfil também, né? Sim. Tem pessoas, eu sou de uma geração, cara, que eu corria no call center, cara. Eu corria. No mundo do call center eu sou conhecido como Machado, porque tinha outro Fabiano lá e eu fiquei conhecido como Machado, pelo sobrenome. Cara, eu batia nas cadeiras, cara, eu corria. Eu batia, vamos, 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 e eu ganhava muito no grito, cara. E fazia pré-eleição, porra, eu sempre fui muito, vamos, e vamos fazer, e vamos acontecer e tal. Só que um dia, cara, e eu batia assim, ó, na cadeira, cara. Batia na cadeira dos operadores, o cara aqui na PA, tentando se concentrar, e eu batia, cara. Cara, pra muita gente estava certo e era bom, era positivo e energizava. Só que um dia, uma funcionária minha me chamou e falou: "Eu quero dar um feedback pra ti, Machado." Ela me chamou individualmente na sala e falou: "Cara, eu não gosto quando tu bate na minha cadeira. Eu tô ali concentrada com o meu cliente, eu sei que pra muitos é bom, mas pra mim não é. Eu tenho um problema pra me concentrar, eu não consigo me concentrar. E quando tu bate na minha cadeira, cara, aí já perdi minha venda, gaguejei em linha com o cliente, então pra mim não é bom." Cara, e aí eu comecei que é básico pra muitos, pra mim naquela época não era. São pessoas e pessoas, cara. Que motiva A não motiva B. E ninguém motiva ninguém. Tu tem que entender quais são as necessidades daquela Necessidades, né? pessoa, cara. E para te conhecer as necessidades daquela pessoa, tu tem que, cara, chamar individualmente, conversar com quem mora, quais são as metas, o que pensa pro futuro, quais são os sonhos. E eu comecei a fazer isso daí, cara. Eu ganhava de todo mundo, cara, no call center. Essa é uma passagem muito boa da minha carreira, cara. Eu ganhava de todo mundo, velho. Eu fiquei 18 meses assim, ganhando. E eu me achava o campeão, o Rock Balboa, o imbatível. Cara, e naquela época, cara, era movido por isso mesmo, era competição na veia.
Vem um cara Performance, cara. Performance performance, cara. total. Todos os líderes eram muito loucos ali, cara. Tinha grito de guerra em cima daquele prédio ali na Praça 15, em cima do Bradesco ali, cara. Chegava a balançar o prédio, cara. Era competição, tinha muita premiação. Cara, e aí vem um cara de São Paulo, rapaz. Esse cara de São Paulo, cara, na operação de seguro de vida a gente vendia para quem já tinha o cartão de crédito, vendia lá o serviço valor agregado. Seguro de vida eu trabalhei com todos. MetLife, Itaú, Unibanco, várias seguradoras. Cara, eu era o campeão da operação de seguros, cara. Rapaz, esse cara veio de terninho, todo alinhado, quieto, pouco falante. Cara, esse cara começou a ganhar de mim, cara. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí, cara, isso em 2005, cara. Hum. E eu falei, cara, o que que esse cara tá fazendo de diferente, cara? Daí eu comecei a me aproximar do cara. Fiz amizade, ele foi resistente, porque ele já sentiu que eu tava me aproximando pra aprender com ele, né? Mas ele foi um pouco resistente, mas mesmo assim eu fui, cara. Cara, o que que eu aprendi? O que que eu percebi? O cara começava mais cedo, enquanto eu tava na minha pré-eleição comemorando o resultado, o cara largava na frente, era uma operação que gerava muito volume. Então, até acabar a minha pré-eleição, ele já botava 40, 50 vendas na minha frente. Eu ficava o dia inteiro correndo para tentar buscar o cara. Ali eu já perdia. Ou Ele seja, já lavava as garrafas, os operadores têm que consumir muita água porque fala muito, né? Assim como eu. E aí, cara, ele lavava já as garrafas e deixava cheia, pronta em cada PA. Ele chamava os operadores no turno contrário, pagava hora extra para conversar individualmente. Falar pro cara, e aí, Renê, tu mora com quem, cara? Qual é o teu objetivo aqui na empresa? Quais são os teus sonhos? Para que time tu torce? O que tu faz na tua hora de lazer? Cara, isso faz toda a diferença. Porque daí o isso. cara começa a O perceber cara que já tu tá. tinha um processo, sabia lidar com pessoas. Ele só não era Explosivo. explosivo que nem eu, não era. Cara, é um perfil diferente do meu. Só que, cara, em pouco tempo eu percebi, cara, esse cara, o que ele faz dá muito certo. As pessoas começam a perceber que não é só um número, é uma pessoa. E aí vem aquela questão da motivação, né, cara? Não, ninguém motiva ninguém, tu tem que entender qual o motivo de cada um. Pra E a te saber. motivação ela passa, né, Fabiano? Sim, cara, e os motivos mudam. E aí eu comecei, cara, a copiar em pouco tempo e recuperei meu resultado. Depois esse cara virou meu amigo, a gente foi pro Rio Grande do Sul junto. Rapidamente eu saquei, cara, assim, É. foi... Eu tinha que descobrir o que, que ele fazia diferente, cara, eu peguei as boas práticas dele e botei, cara. E ele não tinha a explosão que eu tinha, cara, aí juntou. Mas eu perdi, cara, levei porrada na cabeça, pra mim era inacreditável eu perder, mas falei, cara, sempre vai aparecer alguém melhor que tu, cara. É ilusão tu achar que tu vai se manter com o melhor resultado pra sempre. Isso é ilusão, cara, isso não vai acontecer. Então tu tem que estar sempre antenado, tem que estar com a mente aberta, tem que estar ativo no mercado, porque senão E sempre querer crescer, né? Sempre querer avançar. sempre querer mais, cara. Eu sempre falo pra todo mundo assim, eu não sei por quê, cara. Eu acho que isso aí já veio por tudo que eu passei na vida Hum. pessoal e profissional, de família humilde, pobre lá, de ter perdido os pais cedo. Cara, alguma coisa me dizia lá na época em que eu era adolescente, cara, que eu ia me dar bem, eu ia conseguir vencer, cara. Eu falo isso pra todo mundo. Hoje, se o meu negócio acabar, amanhã eu me reinvento e começo de novo. Eu não tava suco de laranja, cara. Eu vim no mercado telecom. Porque hoje em dia tu tá aqui, cara. As informações estão aqui, só não aprende quem não quer. E eu sou um cara que tô disposto a aprender, qualquer negócio. Só adapta, porque não muda muito de negócio, Você é um cara muda o mais produto. disciplinado, mais consistente, você é um cara mais excelente. Qual que é a sua melhor Cara, eu característica? sou. O cara, pra ser corredor de rua, ser atleta, tem que ser muito disciplinado, né, cara? Tu sai 5 horas da manhã pra treinar, onde não tem ninguém treinando contigo, é tu e o relógio. Exige muita disciplina. Disciplina de alimentação, de evitar álcool, porque sim, eu também faço consumo de álcool, mas é de forma social. E aí, se tu quer resultado de verdade, é difícil, cara. Com 46 anos, tu competir. É difícil tu, como empresário, competir no mar de tubarões. Nesse meu mar aqui, a gente tem Prats, tem Natural One, que são os líderes de mercado. Aí que localmente tem Macrovita, tem Suki, né? Então, assim, a gente, cara, tem que estar todos os dias disciplinado, tem que estar focado, porque senão tu não vai se posicionar. E mesmo assim é difícil, porque depende de outros fatores externos também. E falando em posicionamento, né? Posicionamento é como a gente quer ocupar o espaço na mente do cliente, na mente do consumidor, né? Você falou aqui, né, de qualidade da fruta, produto fresco. Como é que que a Vita Supra quer ser vista pelo cliente? Como é que a empresa Vita Supra quer ser vista pelo mercado? Né? Qual é o posicionamento que vocês querem? Com o produto de melhor qualidade no mercado. Esse é o principal objetivo. E a gente também agora, a gente sempre teve, a gente começou a perceber, a gente nasceu como integral. Em pouco tempo a gente percebeu que não conseguiria entregar verdadeiramente o integral. Hoje tu não vê nenhuma marca com nomenclatura integral, quase nenhuma. Por quê? Cara, aquela história da laranja ácida, né? Comprou a laranja ácida, como é que tu vai baixar? Tem duas opções: entrega um produto que o cliente não vai conseguir beber porque é muito ácido, ou tu corrige.
O integral não permite correção. Então, a nomenclatura integral permite nenhuma adição de nada. Tu tem que espremer, envasar e entregar. Ponto. Só que tu vai entregar um produto que o cliente não vai conseguir consumir, não vai dar recompra. Então, rapidamente a gente conseguiu com uma escala maior de produção. Quando a gente fazia lá 2.000 litros por dia, que comprava laranja em caixas, beleza, faz um blend, cara, mas uma escala alta de produção tu não consegue. Porque tu recebeu Hoje são assim, quantos mil litros por dia? hoje a gente está fazendo aí mais ou menos no inverno 40, 50 toneladas por dia. Por dia. Aí a conta da laranja é simples, é 2 quilos, 400, 500 ml, é 2 por 1, 2 quilos de laranja, dificilmente chega, mas é mais ou menos isso. 2 quilos de laranja, 1 litro de suco bruto. Então, assim, a gente se posiciona, nosso posicionamento com produto de alta qualidade é ter o produto com melhor qualidade, seja ele 100% ou seja ele o Nectar, que é o produto de entrada. Porque a gente precisa atender todos os públicos. A gente percebeu, a gente saiu do integral e foi pro Nectar, 70%. Só que a gente começou a perceber que, cara, tem muita gente que não quer o açúcar. E aí não sou eu que vou dizer qual é o melhor produto do mercado, eu tenho que responder o que o É o que o cliente está mercado pedindo. quer. É o que o mercado quer. Então hoje a gente tem produto para todos os públicos. Mas a missão é entregar o melhor produto em todas as categorias, seja Nectar ou seja 100%. Hoje eu tenho produto para todos os públicos. Então essa é a missão, é o produto com melhor qualidade. Fresco. Aí tu vai dizer, pô, Produto qual de é o teu qualidade, diferencial? O fresco. frescor, cara. É o processo. Tu não adianta, tu pega aí os principais líderes de mercado, o mapa, né? Porque assim, cara, o Nectar remete à caixinha, mas eu tenho que obrigatoriamente colocar essa nomenclatura no meu produto. Eu não posso colocar suco de laranja adoçado. Eu gostaria, o Nectar 70% é um suco de laranja adoçado e tudo que tem de ingrediente está ali declarado, ponto. O mapa não permite, então por isso que a gente tem a nomenclatura de néctar. O néctar, a gente teve que ter muita coragem para lançar néctar, porque tu fala de néctar, as pessoas acham que é suco de caixinha. E aí, hoje, tu pega as grandes empresas, cara, os equipamentos que eles usam lá, na sua grande maioria, é o mesmo que produz suco de caixinha. Não significa que a gente, cara, a gente vai crescer, mas a gente não vai para essa linha de equipamentos aí não. Quanto menos processo, menos industrializado ele for, mais fresco ele vai ser. Então a nossa missão vai sempre continuar a mesma. Ah, mas dá para te ganhar escala, chegar perto deles e crescer pra caramba aí e entregar um produto fresco? É possível sim, com os equipamentos que a gente trabalha, dá para ganhar escala. E assim, mas daí tem um problema, porque a validade vai ser mais curta, ok. Mas a gente prefere ter uma validade mais curta com um produto mais fresco. A gente entende que uma laranja, ela não suporta 150 dias, 180 dias, cara. Ela pode até suportar, sei lá, 80, 90, mas e assim, quanto maior a validade, menor é o frescor do produto. Tu pega, vai para a gôndola, cliente, visão de cliente. Alguns produtos não tem nem cor de laranja, né? É mostarda. Aí o cliente vai tomar o suco no sensorial, sente o cheiro e já percebe. Que cheiro é esse? Aquilo é suco concentrado. O suco concentrado ele é produzido em alta temperatura, é suco laranja cozido. É 100%, mas é um processo diferente. É só tu pegar e comprar o cliente que está em casa lá, o cliente final, faz um teste. Compra um suco de laranja em garrafa de vidro para te ver. Aquilo ali, cara, é o retrato do suco cozido. É diferente. Com todo respeito, é um produto que nós consideramos um produto com uma qualidade inferior ao produto fresco. É mais sensível, sim, validade mais curta, sim, mas é um produto diferente. E essa é a missão. Legal, cara. Para a gente encerrar, cara, a gente vê assim, ó, o mercado ele sempre vai olhar o quê? Vai olhar faturamento, né? Os clientes vão olhar sempre para a marca e os colaboradores eles vão sempre olhar pro líder, né? Mas quando você realmente para em frente do espelho, né, de tudo isso que a gente já conversou, né, de disciplina, consistência, foco, qual que tem sido mais determinante, né, qual foi a característica ou o princípio mais determinante para que o Fabiano, né, de lá dos 7 anos de idade, né, que já trabalhou em call center, já trabalhou, né, olhando o carro, cara, o que fez, né, o Fabiano chegar como empresário, como CEO, né, da Vital Cara, o que me Sucrose, trouxe cara? até aqui é a resiliência, cara. É a persistência. Eu sempre fui um cara que lutei muito e continuo lutando. Eu sou aquele cara que a gente sentou aqui para encontrar a solução, ninguém encontrou a solução. Eu vou tentar até o último. A minha primeira resposta nunca é não. Nunca é não. E eu treino a minha equipe para ter o mesmo comportamento, porque antes de eu ter resposta não, eu já gera bloqueio quando tu responde não para o teu cliente ou para quem quer que seja. Então eu sempre falo para os meus pares e para os meus funcionários lá, e para os líderes também,
que a gente sempre tem que encontrar alternativa antes de responder não. A gente sempre tem que procurar outros caminhos. A gente tem que abrir a mente, porque sempre vai ter um caminho. Pode ser que não seja aquele que o teu cliente espera, mas ele vai chegar bem próximo. E eu sempre falo, cara, seja para cliente, para colaborador, para todo mundo. Tudo depende da forma, não é o que tu fala, é da forma com que tu fala. Isso não significa que tu vai ter que dar volta, dar jeitinho ou enrolar alguém. Não. Tu tem que pegar a situação, analisar com carinho, com calma e, cara, e tentar esgotar todas as possibilidades. Eu já perdi pra caramba. A gente vai 3 dias aqui para conversar, porque seria muito fácil falar só de case de sucesso, tudo que eu conquistei, tudo que eu fiz, né? Cara, a gente já vendeu a empresa e não recebeu. A gente já teve que recomeçar do zero, não foi no zero. Na época do Telecom, antes de vender, recomeçar do menos. A gente já passou, eu e minha esposa, a gente passou por tudo, cara. Por tudo. A gente começou a indústria sem salário. A gente começou assim, cara, já recomeçou e se reconstruiu várias vezes. Hoje em dia a gente está mais seguro, está com o pé no chão, depois de ter levado muitas lambadas e ter aprendido com os erros. A gente está um pouco mais, um pouco não, muito mais seguro e com os pés no chão. Só que o que me trouxe aqui é a resistência, cara. Eu sou resiliente, eu não desisto nunca. E eu vou para cima. O que eu te falei, cara? Se esse negócio aqui acabar, a minha esposa falou hoje para mim, né, cara? Esse vai ser o nosso último negócio. Eu falei para ela, não, Nina, não. A gente, cara, eu tô aqui antenado. Hoje eu produzo óleo de limoneno com o bagaço da laranja, que no começo era prejuízo para mim, pô. Eu não tinha que, cara, eu tinha que pagar para retirar o bagaço. Hoje eu produzo óleo de limoneno e vendo bagaço para alimentação animal. Cara, eu quero fazer que nem a Prates, eu quero ter um animal para comer esse negócio, eu quero criar. Se tu vai na Prates hoje, eu tô para visitar lá a Prates, né, cara? É um case de sucesso. E a gente tem que copiar, tem que pegar as boas práticas e colocar em prática. Cara, os caras plantam a laranja, cara, eles fabricam a pré-forma, fazem o sopro, pouca gente sabe, mas a pré-forma de uma garrafa dessa é desse tamanho. A única coisa que se mantém é Essa original. era a próxima pergunta que eu ia te fazer, mas você já está ensinando como que você enxerga a Vita Supra daqui a 10, 20 anos? Cara, eu enxergo ela lado a lado com o líder de mercado, cara. É. Essa é a nossa missão, é a nossa meta, cara. É o objetivo principal. Como que a gente vai chegar lá? Cara, é pegando tudo que a gente tiver de boas práticas. Eu ainda tenho projeto futuro de ter uma fábrica na Europa, ou em Algarve, ou em Valência. Eu viajei recentemente para lá de férias com a esposa, cara, e a gente, cara, no mundo dos negócios, quem é empreendedor, tá sempre, cara, eu fui nos mercados, eu visitei, não tem nada parecido com o que a gente tem aqui, cara, nada. O povo compra o suco concentrado aqui a preço de ouro no Brasil, ele reconstitui lá, coloca água de novo e entrega um produto, cara, diferente do nosso. Então lá é uma estratégia totalmente diferente do que eu usei aqui no Brasil. Porque lá tem que entrar com produto super premium para o consumidor final e para o food service. Porque esse produto não tem lá. Então vai arrebentar. Mas isso é um projeto futuro. Mas eu já estou pensando lá na frente. Então a gente tem como objetivo que um dia ainda abrir uma unidade lá fora. Cara, e se aproximar dos líderes de mercado. Não é fácil. Não é fácil, é um mercado difícil, com muita. Mas hoje, das 10 principais bandeiras do Brasil aí de atacado e varejo, a gente atende 5, 6. Carrefour, Açaí, Mufato, Forte Atacadista, Brasil Atacadista, Coque Comprão. Se pegar o ranking hoje, a gente está bem posicionado. Tem muita coisa para a gente avançar ainda. Mas agora, eu sempre costumo dizer que o inverno é a época de plantar. É o período que a gente precisa plantar para poder colher em outra. Então, esse período agora entra num período que eu viajo muito, cara, mas viajo muito. Eu vou para cima na prospecção, para novos clientes. E aí no verão, claro, aí em contrapartida, tu tem que se preparar aqui na fábrica para aumentar a tua capacidade de produção, né? Porque pior do que vender é tu vender e não entregar, né? Então, assim, vender e não entregar, Não, cara, e o estoque lá. cara, a gente produz sob demanda. Eu não tenho estoque, meu produto é validade curta. Então, assim, a gente tem que vender, mas tem que ficar antenado aqui também a capacidade de produção. E qualquer aumento de capacidade de produção requer um investimento muito alto. Então, voltando a falar da prática, cara, os caras fazem o processo completo. O cara produz a preforma, que é a única coisa que se mantém em garrafa é desse tamanho aqui, vai para o aquecimento e vira uma garrafa. O sopro, eles fazem o sopro, eles rotulam, o cara tem a laranja dele, e agora, com o bagaço dele, ele produz a ração e engorda o boi, cara. E tira o óleo também. Assim, todo o Então, assim, processo, todo o é um processo processo verticalizado. sustentável, cara. Processo sustentável, lindo, com painéis de energia solar. A gente tem muita coisa para fazer. Eu sempre costumo dizer, entre o querer e o poder depende da tua capacidade. Sim. Aí o que a gente precisa fazer? Criar a nossa capacidade, cara. Continuar vendendo pra caramba, entregando qualidade dentro do que a gente tem realmente, e a capacidade a gente vai criar, capacidade para poder investir. E a gente vai passo a passo. Eu sou bem agressivo. Eu costumo dizer que assim, minha meta não é ganhar dinheiro para colocar no bolso. Minha meta é ganhar dinheiro para poder investir no meu negócio, crescer, que o dinheiro vai ser só consequência. Nunca o dinheiro foi o meu principal objetivo, cara. Nunca, nunca. As pessoas podem achar que é balela, mas nunca foi.
Eu fiquei por meses e meses e meses sem salário e até hoje, se aparecer qualquer dificuldade para pagamento, a primeira coisa que a gente corta é o nosso próprio salário, né? Porque eu entendo que tem que ser assim mesmo, cara, porque o empresário ele tem que estar preparado para tudo. Tem muito altos e baixos no Brasil. É difícil sobreviver como empresário, a gente sabe a luta que é, carga tributária e tudo que a gente passa. E aí, cara, só os fortes sobrevivem. Se tu não tiver um bom estômago, Visão, uma boa mente, não, cara, e é ter visão de futuro, né, Fabiano, cara? É preparar a exatamente. empresa para daqui a 10, 15 anos, né? E a gente sabe para uma demanda que ainda não existe, cara. E é isso que a gente consegue enxergando assim, né? É um cara visionário, né? Um cara visionário que pensa a longo prazo e assim como a Amazon cresceu, né? Sim, O Bezos ele estruturou a empresa para crescer, né? Em 15, 20 anos e quando a demanda chegou, a empresa estava pronta, né? E eu vejo você claramente né, um profissional, um cara de visão, que eu não tenho dúvida que a empresa vai crescer muito e daqui a 20 anos, né, quando não sei se vai existir podcast daqui a 20 anos ainda, é, mas quando a gente pode ser daqui que a 20 mude, anos né? quando a gente voltar a ter uma nova ter várias conversas, né, Sim, a gente sim. vai estar lembrando desse papo. Cara, obrigado pela, pela sua visita aqui no nosso podcast. Foi um prazer. Tem muita coisa ainda para a gente conversar, né? E, cara, fica aberto o espaço aqui é de vocês, né? E dá um recado aí para quem tá te ouvindo aí, né? Tá bom. Cara, eu agradeço pela oportunidade, pelo convite. Eu acho que a gente precisaria aí de uns 2 dias para contar todas as histórias, desde o início até agora, mas eu espero poder ter agregado na vida das pessoas. O meu objetivo realmente é inspirar empresários que estão começando, né? A gente sabe a dificuldade que é e estou à disposição para todos. Sou um cara bem acessível, todo mundo que precisar pode e achar interessante e houver necessidade, estou disponível para compartilhar boas experiências, para compartilhar case de sucesso, algumas armadilhas também no mercado, eu estou à disposição de todos. Quem quiser adquirir os produtos, tá em quais Cara, redes? aqui em Santa Catarina, as principais redes é Forte Atacadista, Brasil Atacadista, Coque Comprão, Santos, Sam's Clube, Carrefour. E quem quiser comprar sem sair de casa, compra mercadoagora.com, que é o site da distribuidora SOS Alimentos que tem exclusividade no nosso produto, mercadoagora.com. Pode comprar lá, produto chega na tua casa. Tem aí o projeto futuro do B2C, que é venda direta com uma outra marca, mas é algo que para o futuro que a gente vai ter também aí, o cliente vai ter a oportunidade de comprar direto. Também está com um projeto, criando um projeto para esse canal também que hoje nós não temos. iFood, Zé Delivery, fazendo alguns testes aí para ver o que a gente vê que os concorrentes já estão vendendo esse produto, até Mercado Livre. Estou com alguns testes em andamento aí, quem sabe futuro breve eu venho aí para anunciar esse projeto. Show, perfeito. Obrigado, Fabiano. Valeu, que Valeu, agradeço, até a cara. Um próxima. abraço.